Então, a gente inicia aqui, entrando aqui na parte de cadastro de produto, principalmente mostrando como que a gente pode organizar o layout do cadastro. Então, vamos entrar aqui, abrir aqui. E o primeiro ponto é o quê? A tela de cadastro do produto do Big, ele lembra muito um Excel. Então, a gente tem que quê? Dominar como que eu quero organizar as informações. E aí vem o primeiro ponto. Cara, como que eu posso organizar isso? A primeira forma é simplesmente clicar na coluna e arrastar, como acontece no Excel mesmo, né? Então, cliquei e arrastei a descrição, eu quero o nome do grupo aqui, eu quero arrancar o inativo e jogar para lá, e enfim, você vai fazendo todas essas organizações para ficar o melhor possível para ti. E um detalhe, pessoal, se mais de um usuário aí dentro da operação de vocês faz uso do cadastro de produto, cada usuário vai ter a sua configuração própria. Então, do jeito que você organizar e alinhar aqui as colunas, vai ficar salvo para ti. Então, cada um vai ter o seu layout específico. O segundo ponto é quando a gente dá o Ctrl F12, eu posso habilitar e desabilitar colunas. Por quê? Existem inúmeras colunas, todas referentes a o produto, ao cadastro de informações pertinentes ao produto. Então, vamos supor que eu não quero tudo. Eu quero simplesmente o código de barras, o grupo, a descrição, o nome do grupo, né? E vamos ver aqui o último preço de venda e, por fim, o estoque daquele produto. Então, vamos localizar aqui o estoque e o estoque daquele produto. Dei um OK, e aí ficou um cadastro muito mais enxuto para eu estar mexendo. E por que isso, pessoal? Do cadastro de produto, muitos não sabem, mas eu posso estar alterando o produto pela grade, como se fosse realmente um Excel. Então, eu digito o nome aqui e eu faço a alteração. Vamos ver e entender isso. Então, vamos começar aqui listando o Dorflex. Então, vamos supor que eu quero o quê? Eu quero arrancar esses Avém aqui do Dorflex. Então, eu quero retirar esse nome Avém, que nada mais é do que o laboratório, dessa base aqui que a gente está testando, ou o Sano aqui, do Sanofi. Então, eu posso fazer o quê? Dar um Ctrl L. O Ctrl L ele serve para quê? Para liberar a grade. E um detalhe, pessoal, todos esses comandos, Ctrl L, Ctrl F12, todos eles estão dispostos aqui, tá? Ctrl F12 aqui, campos na grade. Ctrl L aqui para liberar a grade. Então, estão todos aqui. E aí eu posso o quê? Simplesmente vir aqui e remover e dou uma setinha para baixo, removo, uma setinha para baixo, clico, uma setinha para baixo e assim por diante. Olha que rapidez para a gente ajustar o nome de um produto. Muito mais rápido do que ter que clicar 2 vezes, ir no campo, clicar no disquetinho para salvar. Então aqui a gente tem um ganho muito grande em quê? Em agilidade para organizar cadastro. Pessoal, cadastro é a coisa mais importante que tem. A gente tem muitos clientes que têm cadastros duplicados, seja pelo legado do sistema anterior, seja por uma operação de entrada que a pessoa, quando muda o código de barra, não se atenta em procurar o produto já no seu cadastro para ver se já não existe e só alterar ou inserir esse código de barra novo. Então, você fazer essa gestão e correção do cadastro é extremamente importante para você ter uma compra mais assertiva, para você ter um inventário, um estoque mais correto. Tudo isso está relacionado ao cadastro, tá? E aqui, pessoal, um outro ponto super legal é você aprender a usar os filtros. Então, o filtro, a gente pode fazer vários tipos de filtro. E cada coluna, só deixa eu carregar todas as colunas aqui de novo, tá, pessoal? Por causa que, eventualmente, a gente pode utilizar uma delas que estejam para lá. Mas o que, que é legal? A gente consegue o quê? Fazer vários filtros dentro da própria coluna. Ou seja, vamos supor que eu queira filtrar. Aqui a gente tem a informação de último preço de entrada. Eu quero ver somente produtos que tenham preço entre 10 e 20 reais. Eu paguei entre 10 e 20 reais. Botãozinho direito na coluna, filtrar o último preço de entrada, e aí vai aparecer uma ferramenta de comparação. Na verdade, é onde a gente vai aplicar o filtro. Então, aqui o sistema está falando, ó, você selecionou o filtro, a coluna, o último preço de entrada, e qual tipo de filtro você quer fazer? Eu quero fazer
o entre o que? 10 e 20. E aqui tem uma outra pergunta muito importante. Onde a gente vai estar aplicando esse filtro? Somente nos produtos em aberto é o que ele vem por padrão. E os produtos em aberto são o quê? Os 16 registros que estão aqui na tela, aqui no fundo da tela. Mas eu posso o quê? Às vezes eu quero ver o meu cadastro inteiro, ou seja, ele vai listar o cadastro inteiro de produtos. Então você consegue também marcar essa opção e ele vai listar todo o cadastro. Não é intuito, eu quero fazer um filtro somente nesses 16 Dorflex que estão aqui na tela. Um filtro simples. Então eu dou um OK e aí o sistema me lista esses produtos. E eu posso fazer filtro em cima de filtro, ou seja, eu listei somente esses preços, agora eu quero ver somente o que tem estoque. Então, botãozinho direito na grade do estoque, filtrar estoque, e aqui o tipo de comparação vai ser o quê? Eu quero produtos que tenham mais de um, ou seja, aliás, que tenham estoque, ou seja, maior do que zero. Tem que ser maior do que zero. Então, aqui, maior do que zero. Novamente, somente nos abertos, que agora são 8 itens que estão sendo listados aqui. Eu dou um OK. E aí, agora eu tenho somente 3 itens aqui no meu cadastro. E assim eu fiz filtros sobre filtros. Ou seja, você tem todas estas colunas, pessoal, para estar fazendo de filtro aí. Você consegue o quê? Organizar facilmente as informações do seu cadastro. Antes da gente seguir com as alterações lineares, né, e também como você desfazer uma alteração linear, eu vou limpar o filtro. Então, a partir do momento que eu clico no botão direito, clico em limpar o filtro, ele cancela todos os filtros que estão executados aqui nessa grade. Então, limpei, pode ver que ele limpou aqui os 8. E se eu limpar de novo, cadê? Aqui, na verdade, ele já ficou ativo aqui. Deixa eu pesquisar de novo, porque tinha mais de produtos aqui de Dorflex, tinha 16. Ele só carregou, ele só limpou o último filtro, era para estar limpando todos. Tá? Depois a gente dá uma olhadinha nisso. Mas o que eu queria mostrar para vocês? Muitas vezes vocês irão precisar fazer filtro no nome do produto. Quando são números é mais tranquilo. Então, números maior ou igual, entre, esses tipos de filtro, eles são mais fáceis de se fazer. Agora, quando a gente está falando de nome, aí muda um pouquinho. Por exemplo, eu quero listar todos os produtos que têm a palavra SAN no cadastro. Então, vamos lá. Filtrar descrição, somente nos abertos, aí eu não vou usar comparações de igual, menor, maior, porque para texto a gente não usa esse tipo de comparação, a gente usa que contenha ou que não contenha, principalmente, né? Ou iniciando com ou terminando com. São principalmente os tipos de comparação que a gente vai estar usando. Então, que contenha SANO. Vamos ver. E aqui listei todos os SANOs. E aí eu consigo o quê? Liberar a grade, na verdade já estava liberada, e fazer a edição desses produtos aqui. Olha que coisa legal. Conforme eu vou retirando o SANO, o produto está saindo da minha tela. Aqui está com preço unitário inválido. Deixa eu ver o que foi. Se tiver alguma inconsistência no cadastro, ele dá a mensagem em vermelho. Mas está vendo que ele, conforme eu fui tirando o SANO, ele foi limpando esse produto da minha tela. Por quê? Eu estou com o filtro ativado, ou seja, que contenha SANO. Como eu fui tirando o SANO do nome, ele já vai arrancando. Ou seja, o filtro ele fica presencial na minha ação aqui. Então, conforme eu vou executando, ele mantém esse filtro. Isso é muito legal para ajustar cadastro, tá? E aqui só fazer esse último aqui para vocês verem, e aí não vai ter mais nenhum produto aqui na tela. Agora ele só ficou isso por causa do filtro. Tem que ficar um último produto, mas senão ele iria eliminar se tivesse mais alguns produtos, tá? Vou limpar o filtro aqui de novo, vai voltar a listar meus Dorflex aqui. Uma outra ação que é muito comum a gente utilizar é a alteração em lote. Isso serve para quê? Para eu mover informações de uma quantidade de produtos que eu listei aqui. No caso, eu tenho os 16 itens listados. Por isso que é importante vocês dominarem esses filtros sobre filtros. Porque para você fazer uma alteração linear assertiva, você tem que estar com os produtos listados aqui, que no caso aqui são 16 itens. Então vamos supor, pessoal, que eu queira mudar esses dois Dorflex. Aqui está fácil, são só 2 itens. Eu poderia muito bem vir aqui com a grade e dar um F4 aqui
e já ajustaria aqui para a gente. Então, pode ver que eu dar o código aqui, ele já ajustaria. Mas não é isso que eu quero. Eu quero o quê? Alterar, vamos ver, eu quero alterar o princípio ativo. Então, eu quero colocar todos no princípio ativo da dipirona mais cafeína. Botão direito do mouse, alteração linear. Aqui eu posso optar em inserir o código já do que eu quero ou pesquisar aqui na listagem. Aqui eu vou colocar o código, que tem bastante princípio ativo nessa base. Ajuste. E aí eu faço a alteração em lote, que eu acho que teve até uma pergunta no chat já referente a isso. Aqui eu já consigo fazer a alteração colocando todos os itens no mesmo, com a mesma informação. Então, basicamente, é como se eu estivesse dando um Ctrl+C numa informação e Ctrl+V no resto do cadastro. Então, fazendo um copia e cola, tá? Isso aqui, pessoal, pode ser feito para qualquer coluna que está presente aqui no cadastro de produto. E um detalhe, a gente está mencionando muito o cadastro do produto, mas isso pode ser feito no cadastro de cliente, cadastro de fornecedor, todos os outros cadastros têm essa permissão aí, beleza? A alteração linear, pessoal, é uma alteração que você pode fazer uma besteirinha. Eu fui e mexi na margem. Por exemplo, eu quero colocar a margem de venda de todos os produtos. Vamos localizar aqui a margem, que eu não sei onde está. Aqui eu quero colocar a margem de 30%. Lógico, a gente está em medicamento, não pode fazer isso. Mas eu quero 35%. Você vai estar mexendo em preço. Então, é um risco muito grande, tá? Lógico que a gente está numa base de teste, eu estou fazendo isso em medicamento que nem poderia fazer. Mas no caso de uma perfumaria, caso vocês queiram fazer um ajuste rápido, colocando uma margem, olha que rápido que é. Você já setou o preço de venda, ó, margem 35, 23 e 28 preço fábrica, 35%, 31 e 43, tá? Então você rapidamente consegue fazer essas inserções. Rodrigo, fiz uma alteração linear errada. Tem como desfazer? Tem, e é importantíssimo vocês saberem disso. Que para quem está no layout novo, tá? Só digitar alteração já é para aparecer aqui o menu de alteração linear. Então, restauração de alteração linear. Vai ficar onde? Em utilitários, vou até dar uma focada aqui. Vai ficar em utilitários, ferramentas Big, restauração de alteração linear. Vou acessar aqui pelo modo comum, ferramentas Big, restauração de alteração linear. Vamos localizar aqui, aqui. Então, aqui tem todas as alterações lineares que foram feitas, organizado por data, tá? Então, aqui eu estou olhando a tabela clientes, no caso a gente está na tabela produto. Então, aqui na tabela produto, ó, alteração do princípio ativo, alteração do vale dinheiro, estão todas aqui, tá? Por que que a margem não está aqui? Porque a margem, ela não, o sistema, a alteração linear, na hora que você altera a margem, o sistema ele faz um processamento de cálculo de venda ali. Então, essa alteração linear de preço, o sistema não consegue desfazer, tá? Ele só vai conseguir desfazer situações relacionadas a ajuste de cadastro. Então, eu joguei o produto para um princípio ativo, mudei a classe terapêutica, mudei o grupo, mudei o tipo de medicamento, etc. Quando a gente está falando de preço, ele não consegue fazer por aqui, tá? Então, para desfazer é ali. Agora, pessoal, voltando aqui para a parte de cadastro de produto, talvez a gente vai conseguir responder uma situação aí do chat, já que eu tô de olho aqui, que é o quê? Às vezes, você não quer fazer uma alteração linear, simplesmente uma alteração linear, quando a gente está falando de preço. Você quer fazer o quê? Eu quero... Deixa eu trazer a coluna preço de venda para cá. Aqui, preço... Cadê você? Deixa eu trazer aqui, só um segundinho. Preço venda. Aqui. Vou deixar ele bem ali no começo, só para a gente ver isso aqui. Então, aqui eu trouxe o preço de venda. Muitas vezes você quer fazer o quê? Putz, eu gostaria de estar fazendo um aumento. Ou seja, aumento não é alteração linear, porque cada produto tem uma margem diferente e cada produto tem um preço de fábrica ou preço de custo diferente, consequentemente, um preço de venda. Então, o que acontece?
manutenção, alteração de preços em percentual. Com essa ferramenta, pessoal, eu consigo fazer o aumento. Então, eu consigo vir aqui, por exemplo, eu quero aumentar o preço de venda em 15%. Eu venho aqui, 15%, e dou um OK, pode ver que vai aumentar todos. Ele vai fazer o cálculo, e aqui ele já aumentou todos os produtos no preço de venda. Ah, eu quero diminuir o preço de venda. Você vem aqui, coloca um menos e coloca os mesmos 15%, por exemplo. E aí ele vai fazer a diminuição do preço de venda aqui. Você pode fazer essa ação. Quais campos? Preço de venda, preço promocional e a margem ou a margem do preço promocional. Tá? Então você tem esse recurso para complementar a parte da alteração em lote. Tá? No preço 2 e no preço 3, pessoal, essa ferramenta ela não vai funcionar, tá? Isso aqui a gente precisaria fazer uma customização para estar podendo atender ao preço 2 e ao preço 3 aí. Hoje, o foco realmente é você estar mexendo no preço de venda 1, tá bom? Bom, agora, antes da gente iniciar, continuar, eu quero apontar alguns campos do cadastro de produto que são extremamente importantes para quê? Para vocês começarem a utilizar aí no dia a dia de vocês mesmo, tá? Então, vamos abrir o cadastro de produto aqui na aba Dados. O que a gente tem de importante? O primeiro campo que eu quero trazer para vocês é esse cara aqui. Tipo, preço, produto, tá? Para que serve esse cara? Muita gente tem dúvida. Esse cara ele tem duas opções, ou controlado ou liberado. Na verdade, o controlado deveria ser tabelado e não controlado. Por que tabelado? Existe um preço tabelado, no caso, um preço máximo consumidor, ou PMC, preço máximo consumidor. Enfim, controlado acaba gerando uma pequena confusão que o usuário acha que às vezes é um produto psicotrópico ou antimicrobiano. Mas basicamente essa ferramenta serve para você separar o que é preço máximo consumidor e não tem preço máximo consumidor, ou seja, liberado. Para quê? É só para isso? Não, ele tem um propósito, que é o quê? Na tela de alteração de preço, que a gente já fez alguns format trainings, você consegue selecionar para naquela tela de alteração, quando você está finalizando uma entrada, pessoal, para listar somente produtos que tenham preço liberado, ou seja, você não vai querer enxergar os medicamentos que têm preço tabelado, porque você não quer fazer gestão daqueles produtos lá, você quer fazer em outro momento. Então você pode fazer e habilitar essa opção, que vai ficar aqui dentro de configurações filiais, na abinha entradas, e eu tenho aqui na abinha preços, permite alteração de preço de produtos com preço controlado. Então essa é a opção para eu desmarcar caso eu queira que não seja listado na minha tela de alteração de preço os medicamentos, ou seja, os produtos que estão com a aba de controlado. Detalhe muito importante, pessoal, o seu cadastro tem que estar muito ajustadinho para você fazer uma ativação desse tipo. Por quê? Porque, eventualmente, se você tiver um produto, por exemplo, um boticário, com o preço controlado, esse boticário ele não será listado na tela de alteração de preço. Então, você, antes de fazer qualquer ativação dessa situação, você tem que pensar em quê? Em dar uma olhada, analisar o cadastro, fazer um filtro. Como? Eu vou lá na coluna tipo de preço, filtro tudo, então tudo contenha, só que em todo o cadastro que contenha C.